Olá, belezuras! Olá, belezuros! E aí, hein? Tudo belezinha com vocês? Tenho certeza que sim. E nesse dia maravilhoso que o Senhor tem preparado para minha vida e para a vida de vocês, venho compartilhar com vocês um carvocional. E no carvocional de hoje, eu quero reforçar algumas verdades muito importantes para você que tem esquecido delas. Bora lá? Satanás é o nosso inimigo e ele atira em nós mentiras, coisas desanimadoras, coisas destrutivas, coisas perigosas para a nossa autoestima, a nossa crença no nosso Deusão. Só que eu gostaria de contar um segredo para vocês. Ele não é criativo, não. Ele não é nada criativo. Quem é totalmente o criador de tudo e criativo é o Senhor. Sabe por que Satanás não é criativo? Porque ele não consegue inventar coisas. Ele só usa contra nós coisas que nós, liberdades, coisas que nós mesmos mostramos que nos machucam, que nos magoam, que nos tiram do caminho do Senhor. Ele é muito observador. Ele anda aí ao nosso derredor, descobrindo essas coisas que nos atormentam, que nos machucam. E ele usa isso contra nós sempre que pode, enquanto nós permitimos. As mentiras, elas só têm poder quando nós concordamos com elas. Quando nós sabemos a verdade de Deus, a verdade do Senhor para as nossas vidas, mentira nenhuma de Satanás nos faz desacreditar da verdade de Deus. Ele faz a gente acreditar tanto nas mentiras que ele utiliza contra nós, que as mentiras dele ficam ressoando na nossa cabeça com uma vozinha, aquela voz assim, a nossa voz. Porque se as mentiras dele ressoassem em nossas cabeças, em nossas mentes, com a voz tenebrosa que ele possui, dificilmente nós acreditaríamos ou nos amedrontaríamos diante das mentiras que ele coloca contra nós. Sabiam que quando os nossos pensamentos estão alinhados, quando nós temos intimidade tanto com o Senhor quanto também com a palavra dele, os nossos pensamentos, eles não são atordoados pelas mentiras do inimigo, não, por essa vozinha que nós colocam para baixo, que nos faz tentar desistir daquilo que é promessa do Senhor para as nossas vidas. Os únicos pensamentos que nós devemos ter nas nossas cabeças são aqueles que estão alinhados de acordo com a palavra e com os propósitos de Deus. Outro segredo muito importante, Satanás, ele não consegue ler pensamentos, não, mas ele consegue ver as nossas reações mediante as mentiras e todas as outras coisas sujas que ele tenta jogar contra as nossas vidas. Ele apenas precisa observar muito bem as nossas ações para poder ter algum poder para guerrear contra nós, para ele tentar nos influenciar com as mentiras dele. Satanás não consegue ler mentes, mas o nosso Senhor, ele é onisciente, ele consegue saber tudo o que está aqui dentro, sem que a gente precise falar ou fazer nada. E qual é a melhor forma para a gente identificar essas inconstâncias das mentiras do inimigo e andarmos sempre firmes na palavra do Senhor? É a gente buscar uma intimidade cada vez maior com o Senhor, é praticarmos essa nossa fé em nosso Senhor para podermos nos afastar de qualquer investida do inimigo contra os propósitos e as promessas de Deus para as nossas vidas. Esses pensamentos negativos, esses pensamentos ruins, eles cativam a nossa mente, eles nos prendem. Então, nós devemos deixar esses pensamentos de lado. Não devemos focar a nossa mente nesse tipo de pensamento. A verdade que está contida na palavra de Deus, ela nos faz ter forças para lutar e estratégias para podermos superar qualquer obstáculo que o inimigo venha colocar contra as nossas vidas. Então, nós devemos sim prestar atenção àquela vozinha que parece um sinal de alerta, que na realidade é o Espírito Santo nos alertando que estamos indo por um caminho errado, que estamos fazendo uma coisa errada, pensando uma coisa errada. Se esse sinal ligar aí, nós não devemos ignorar, não. Esse sinal de quando a gente está indo fazer algo, está pensando em algo que não devemos, esse sinal sim a gente precisa escutar, porque é o Espírito Santo nos avisando. Não ignore esse sinal de alerta. Não menospreze esse sinal de alerta. E enfim, o melhor sempre é que nós obedeçamos e nos submetemos à vontade de Deus. E o que eu quero trazer para vocês com tudo isso que foi falado nesse vídeo
é que Deus, ele assume total responsabilidade por aquela vida que está totalmente entregue nas mãos dele. Então, a gente não deve se preocupar, mas devemos andar sempre alertas. E tudo isso que eu trago para vocês estão baseados nos seguintes versículos da palavra de Deus. O primeiro é Mateus 4,10. E quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele teve que ouvir a seguinte passagem em Mateus 4,10. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e somente a ele preste culto. No livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, também tem outra realidade, outra verdade da palavra de Deus, que vai legitimar tudo aquilo que eu trouxe para vocês. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir até fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Outra passagem muito importante para o vídeo de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 4, versículos de 20 a 22. Meu filho, escute o que eu digo a você, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o ser. Então, a palavra de Deus é aquilo que devemos guardar em nossos corações, é aquilo que deve ficar sempre em nossas mentes, e não a palavra do inimigo, as mentiras de Satanás. E lá no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 10, tem uma pequena oração sobre esse assunto que eu gostaria de deixar com vocês. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, estável na palavra de Deus, estável na vontade de Deus, para que possamos enfrentar tudo aquilo, todas as mentiras, tudo aquilo que o inimigo tenta jogar contra as nossas vidas. E lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, nós também temos uma passagem muito importante, onde está escrito na palavra do Senhor: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa forma. E uma das certezas que eu gostaria de compartilhar com vocês está lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, no versículo 11. Olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a face do Senhor, busquem sempre a face do nosso Deus, busquem em tudo aquilo que Deus quer verdadeiramente para as nossas vidas. E isso é tudo que eu gostaria de compartilhar com vocês para esse início aí de semana, que eu tenho certeza que estará nas mãos de Deus, nos caminhos de Deus, dentro dos pensamentos e dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Se vocês estão vendo aqui pela primeira vez, venham para ficar, venham para receber muito mais de tudo que eu trago por aqui, de tudo que o Senhor me permite trazer por aqui, se inscrevendo, compartilhando esse vídeo, curtindo. Eu gostaria muito que você também comentasse. E, acima de tudo, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês e pedir para que Deus os abençoe de forma sobrenatural, principalmente nas batalhas contra o inimigo. Eu amaria abençoar muito mais a vida de vocês, por isso tô deixando aqui no box de descrição um link para cair diretamente aí na playlist de vídeos cristãos que eu já compartilhei, carvocionais, estudos da palavra de Deus que eu já compartilhei por aqui, e assim você passa mais tempo comigo e recebe muito mais da palavra de Deus. E agora, gostaria de deixar vocês com um beijinho, um beijão, várias beijocas bem belezurantes, e desejando para vocês uma super, hiper maravilhosa semana totalmente dedicada ao Senhor e abençoada. E agora sim, fui!